Nesse painel, a gente vai conhecer o processo de transformação de uma empresa tradicional familiar para colocar o impacto no centro da sua estratégia. Uma das mais tradicionais e premiadas construtoras do Ceará, com mais de 40 anos de mercado, a Serrolim Engenharia é um exemplo de aplicação na prática dos conceitos de impacto. Quem vai contar esse caso bem-sucedido é a própria Ticiana, que também é diretora de Gente e Impacto Social da Serrolim Engenharia. Ela vai conversar com o Túlio Notini, diretor de inovação corporativa da Yunus Negócios Sociais, e com o Sérgio Marcondes, fundador do Blend Lab. Vou apresentar os meninos agora. O Túlio é engenheiro de produção pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem uma carreira de 10 anos trabalhando com projetos de inovação, impacto social e planejamento estratégico dentro de empresas e também fora delas. Já o Sérgio é formado em gestão de negócios pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduado do MBA Executivo em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Possui especialização em Gestão Responsável para a Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral e tem muita experiência na área de consultoria em sustentabilidade corporativa, em responsabilidade socioambiental e atuou como gestor, consultor, interlocutor e mediador de conflitos em projetos de grandes empresas. Bom, antes de chamar o Sérgio, Ticiana, Sérgio e Túlio, vocês aguardam um pouquinho que a Ticiana vai dar as boas-vindas para o nosso público. Tici, boa tarde. Oi, Mi. Oi, Mauro. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Então, estamos aqui em mais um dia de Conexões de Impacto. O segundo dia desse evento, que vai falar sobre uma nova economia, criação do setor 2,5, como a gente pode usar os negócios como instrumento de transformação social. Ontem tivemos um dia riquíssimo e muito inspirador, escutando empreendedores maravilhosos, por que o ecossistema é tão importante e como conectar com todos os setores da economia é necessário, não é só importante, é necessário para que a gente possa resolver os problemas sociais. A gente ouviu a Célia Cruz falando sobre o ecossistema e o que aconteceu com os negócios de impacto nos últimos 10 anos. E aí eu vou aproveitar para falar de novo o que eu falei ontem, pode ser que tenha alguém que não tenha ouvido. A gente vai trazer a coalizão de impacto do ICE para o Ceará através da Somos Um. A Somos Um vai ser um dos dinamizadores desse ecossistema aqui no Nordeste, apoiado pelo ICE, e a gente vai ter aceleração de negócios, a gente vai ter investimento, a gente vai ter advocacy, a gente vai ter relação com o poder público, com universidades. Então, fica atento nas nossas redes, porque ano que vem muita novidade por aí, e o Ceará já está no mapa do Brasil como estado que fomenta negócios de impacto. Não é isso, pessoal? Então, para falar sobre esse assunto, a gente vai ter hoje dois grandes, maravilhosos, aprendo todo dia com ele, grandes pessoas que estão trabalhando no ecossistema de impacto há muitos anos. Os dois, eu trabalho diretamente com eles, então eu sei o que eu estou falando, não foi ninguém que me disse. Mas antes, eu queria passar um vídeo para vocês. Um vídeo sobre a nova economia. Com que valores a gente vai precisar atuar nessa nova economia? E quem vai dizer isso para vocês é o professor Mohamed Yunus. So I'm talking about the present civilization. This is a civilization which is on the path of self-destruction. So it doesn't have a future left because of the problem that it has generated inside of it. This is the time to create a new civilization. We have to change the parameters of this present civilization. Like one parameter is people are selfish. And that's what the whole civilization is built on. I said, that's wrong. That's a distorted interpretation of human being. Human beings are selfish and selfless. So that selfless part is completely forgotten. So in the new civilization, we reinterpret human being closer to what real human beings are. Selfish and selfless. There'll be selfish businesses like we do today. There'll be selfless businesses which you don't do today, which is businesses to solve human problems. I always insist that poverty doesn't belong to human being. It's an artificially imposed on human being because the system is designed that way. It's not the fault of the persons, it's the fault of the system. So if you're looking for getting people out of poverty,
Don't look at the people who are poor. Look at ourselves who created the system. We are responsible for creating that poverty. Entenderam? Como a gente pode criar negócios altruístas? Como é possível fazer isso? Algumas pessoas acreditam ser utopia. Não é. E umas foi lá e fez. E a gente decidiu fazer o mesmo. E a gente vai mostrar para vocês como. Então eu queria agora convidar Túlio, Sérgio, meus amigos queridos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Não ouvi a voz do Sérgio? Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, Sérgio, boa tarde. Oi, Túlio. Primeira coisa que eu quero dizer é obrigada pelo convite, obrigada pelos aprendizados que vocês dão especialmente para mim. Com alguns meses aí de trabalho, o Sérgio mais tempo, o Túlio menos, mas a gente aprende intensamente sobre como criar essa nova economia. E antes da gente entrar em um fato prático do case da Serrolim Engenharia, que eu fiz questão de trazer, porque eu amo a frase do Gandhi que diz, seja a mudança que você quer ver no mundo, e eu falei, como é que a gente vai ser essa mudança? Ok, ele fez lá em Bangladesh. Como a gente pode fazer isso aqui em Fortaleza com os nossos negócios? Eu queria que o Túlio falasse um pouquinho sobre quem é Muhammad Yunus e como ele está criando negócios altruístas e uma nova economia. Oi, gente, boa tarde. Antes de começar aqui, eu vou me autodescrever para quem estiver assistindo. Eu sou um homem branco, careca. Estou com óculos de aro escuro, blusa verde escura e no meu fundo tem um painel colorido nas cores azuis, vermelho e bege. Tice, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é Tice mesmo, né? A gente já está aí próximo há um bom tempo. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com o convite, né? Eu acho que qualquer oportunidade que a gente tem de levar a palavra, de pregar mais um pouco, eu aproveito. Então, vamos lá, vou contar um pouquinho antes de falar do que a gente faz, vou falar do Yunus, né? E hoje eu e a Tice estavam conversando, eu estava com ele hoje de manhã numa reunião, então eu estou fresquinho com essa influência dele. Eu achava que ele ia estar aqui contigo, Túlio. Achei que tu tinha convidado ele. Hoje de manhã eu estava em reunião com o time da Yunus, fazendo o nosso trabalho da Serrolim Engenharia. E eu falei, cadê o Túlio? Não pôde vir, se ele foi convidado pelo Yunus para participar de uma reunião. Eu digo, pede ele para botar a gente nessa reunião dele. Ou então, aí eu mandando milhões de mensagens para ele. Diz que tem uma pessoa aqui que ele inspira demais. Pede ele para estar hoje à tarde no painel com a gente, né, Túlio? Eu vou falar que se não tivesse o fuso horário, que eu acho que lá agora é meia-noite, talvez ele topasse. Mas vamos lá, o professor Yunus, né? O professor Muhammad Yunus é um economista de Bangladesh. Bangladesh é um país do Sudeste Asiático, um país que enfrenta dificuldades sociais e ambientais historicamente. E não menos quando o professor Yunus começou a olhar para esses problemas na década de 70, 80. Ele teve o privilégio dentro dessa sociedade de saída de Bangladesh, de Dhaka, né, que é a capital de Bangladesh, e estudar fora e fazer seu doutorado e mestrado. E quando ele voltou para Bangladesh para lecionar numa universidade como na cátedra de economia, esse retorno dele e ele falando e ensinando economia ao mesmo tempo, quando ele saía ali dessa universidade, que também já era um espaço de privilégio, ele encontrava essa sociedade com extremos desafios sociais, né? Então, o questionamento dele vem ali quando eu estou aqui ensinando economia, eu acredito nesta ferramenta, mas obviamente essa ferramenta ela não está funcionando na vida real. Alguma coisa está descalibrada aí, porque se ela funcionasse tal qual
eu estudei e eu me aprofundei, essas pessoas não estariam ali em situações vulneráveis. E ele, nessa observação e nesse espírito já empreendedor, ele focou o seu olhar em mulheres artesãs que trabalhavam nos arredores dessa universidade, trabalhavam com palha, faziam cestaria e tudo mais, para entender por que, apesar de uma atividade produtiva, elas também se mantinham num ciclo de pobreza. Ele até aproveitou ali a cátedra e os alunos que tinham e colocou eles também para ajudá-lo a investigar, a pesquisar o motivo dessa aparente vulnerabilidade, pobreza, e descobriu que essas mulheres elas estavam presas num ciclo vicioso de endividamento. Elas não tinham acesso a crédito nos meios comuns e tradicionais, digamos, né, os bancos tradicionais, e elas, portanto, buscavam dinheiro com agiotas para manter comprar o que elas precisavam para manter uma atividade produtiva, porém, esses agiotas tinham uma taxa de juros ali, digamos, exorbitante, o que impedia que elas saíssem, elas ficavam presas nisso. Ele também, ao mesmo tempo que ele percebe que a economia tem suas questões, ele pensa que ele vai usar a própria economia, o próprio que ele aprendeu, modelo de negócios, estruturação de negócios, para resolver esse problema. Então, no começo ali, eram poucas mulheres que ele tinha investigado, ele até, historicamente, ele pega um valor de $42 que 20 mulheres deviam, ele paga esse valor, mas ele se propõe a investigar uma solução. Uma solução que corrija o que estava errado, né? Então, assim, se o sistema não está dando conta de dar acesso a crédito a essas mulheres, como que eu posso resolver? Que modelo é esse que vai incluir e não vai excluir? E aí ele cria o Grameen Bank. O Grameen Bank é um banco que já emprestou mais de $3 bilhões e ele tem atividade hoje em Bangladesh e nos Estados Unidos. Só que ele é um banco completamente diferente. Ele é um banco voltado para resolver o problema. Então, ele tinha que ser capaz de atender uma mulher que muitas das vezes era marginalizada, não tinha histórico de crédito, ela não tinha potencialmente até documentos. Então, como que eu trago essas pessoas para dentro do meu sistema? E sirvo elas como um banco deveria servir. E o Grameen Bank surge assim. Então, ele é um banco, ele existe até hoje, isso foi na década... Ele começou toda essa investigação em 76, em 1983 o banco surgiu, com foco exclusivo em um modelo de negócios inteiro, sustentável, que tem lucro, e o lucro é investido para manter o impacto, mas focado em servir essa população. Então, por isso, ele descentraliza agências, o banco vai até as comunidades rurais, ele abole a judicialização, muitos contratos, os contratos são muito mais simples, a taxa de juros ela é permissiva e permite que essas mulheres, eu falo mulheres porque o foco de início, inclusive, já com o olhar de impacto, as mulheres nessa sociedade são as que menos têm acesso, então também vou focar nelas. 97% das tomadoras de crédito do Grameen Center e do Grameen Bank são mulheres. Então, ele, ali naquele momento, eu falo que ele matou 2 coelhos numa cajadada só. Ele faz nascer 2 conceitos muito importantes, muito valiosos para a nossa sociedade contemporânea. Um é o conceito de microcrédito. Então, o Grameen Bank, ele inaugura o que é o microcrédito e depois ele se espalha em diversos formatos pelo mundo, inclusive em formatos que não são microcrédito, e ele faz nascer o que são os negócios sociais, negócios de impacto, né? Então, negócios que nascem e bebem de 2 lugares muito importantes. Então, um lugar que é o modelo de negócios, a estruturação de negócios, a sustentabilidade financeira, mas olhando muito para o impacto. Como que eu estruturo isso tudo para que ele fique de pé, garantindo no tempo que esse problema vai ser resolvido. Então, esse é o professor Yunus. Eu esqueci o fato que assim, eu acho que a cereja do bolo, em 2006, 30 anos depois, aí, quase do início do trabalho dele com o Grameen Bank, ele foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Ele e o Grameen Bank, e a imagem mais bonita que eu acho é ele recebendo
este prêmio levando mulheres tomadoras de crédito para receber junto com ele o Prêmio Nobel da Paz, porque né, os organizadores, né, a academia sueca lá do Nobel, acredita que crédito é um direito humano e garantir esse direito garante a paz numa sociedade. Então, esse é o professor Yunus, com seus 81 anos, e que hoje tem falado muito, cada vez mais atual, tá? Depois vocês procurem falar, porque a pauta dele, cada dia que passa, ele já está falando de zero carbono, ele já está falando de zero pobreza, zero desemprego, então a pauta é um senhor muito ativo aí. Túlio, sempre bom ouvir essa história de novo. E aí eu vou chamar agora o Sérgio para falar um pouquinho o que é o Blend Lab. E a gente ouviu do Túlio, que a gente falou muito ontem, Túlio, sobre se apaixonar pelo problema e criar uma solução que resolva aquele problema de uma forma que ela dê lucro. E aí vem o Sérgio com o Blend Lab. Qual foi, Sérgio, o problema que vocês escolheram resolver ou trazer soluções a partir do Blend Lab? Qual foi o maior problema que vocês viram e como é que vocês estão atuando? Tice, obrigado pela pergunta. Primeiro, queria agradecer super pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui nesse painel com vocês, o Túlio, a história e a potência que ele traz. Com você, Tice, que é uma super empreendedora que nos inspira todos os dias aqui a seguir em frente no nosso trabalho, que é tão complicado e desafiador. Deixa eu me autodescrever. Eu sou um homem branco, tenho 40 anos, tenho cabelo curto, escuro, barba escura. Estou vestindo uma camisa social quadriculada e tenho uma estante de livros aqui no meu fundo. Tentando responder a sua pergunta, Tice, a gente começou a ficar muito intrigado, né, a partir do lançamento dos ODS, do desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobre como é que isso poderia se transformar em algo prático e, sobretudo, de como é que se poderia vencer o desafio de financiamento que seria necessário para os países, né, as empresas, as comunidades, as cidades atingirem os ODS. A gente passou a entender que as fontes tradicionais de financiamento, né, sobretudo, e aí no nosso caso específico, a gente se dedica à urbanização sustentável, aos esforços de desenvolvimento das cidades, do tecido urbano, das favelas. O esforço de urbanização sustentável usualmente é muito financiado pelo poder público, alguma coisa pela iniciativa privada, e a gente começou a entender que para que isso pudesse chegar nas camadas, né, de mais baixa renda da população, aqueles que necessitam de um investimento maior para terem boas condições de vida, boas condições de moradia, de saneamento, de transporte, os meios tradicionais não estavam sendo capazes de alcançar. O Lab nasce como um laboratório de pensar, desenvolver e implantar na prática soluções de financiamento de urbanização, né? E o primeiro desafio que a gente se colocou foi o da moradia, a partir de um entendimento de como a moradia estava vinculada com essa engrenagem da pobreza e de que forma a moradia poderia ser um vetor de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento das camadas de mais baixa renda da população. Foi daí que a gente partiu. Maravilha, maravilha, Sérgio, obrigada. E aí, já entrando aqui, como a gente está fazendo isso, né, na Serrola Engenharia? Um exemplo prático. Quando eu me conectei com o livro O Mundo Sem Pobreza, Túlio, que eu contei ontem aqui, que eu caí num choro com aquela frase, né, do sonho com um dia em que as pessoas terão que ir ao museu para saber como era viver na pobreza, eu falei, eu quero fazer igual, o que ele está fazendo. Eu peguei um caderninho e comecei a anotar insights. Por isso que a gente deu a dica aqui de quem está em casa, pegue o seu caderninho, anote os insights, que são muito importantes. E a Somos Um nasceu a partir desse caderno. E uma das coisas que eu coloquei na época era o microcrédito, era apoiar empreendedor na periferia, e eu coloquei para depois da manhã, tipo, vou focar nisso aqui, mas em breve eu quero fazer residências sustentáveis para pessoas de baixa renda.
Aí fui fazendo, a gente acabou não fazendo microcrédito porque a gente foi estudar Banco Palmas, Prospera, Crédito Amigo e viu que tinha microcrédito. A gente precisava era apoiar os empreendedores para quando pegasse esse microcrédito ele pudesse prosperar dentro do empreendimento dele, conseguisse gerir melhor o empreendimento. Então, a gente acabou indo para essa parte de educação. Mas, aquela coisa, né? Você se apaixona pelo problema e vai mudando a solução. Mas, a Laura e a Liana, minhas amigas queridas e sócias, um dia disseram, Tícia, a gente foi para o Lab de Habitação da Artemisia, que é uma aceleradora de impacto, uma das primeiras do Brasil, trabalha com isso há 15 anos. Vocês imaginam que a gente fala disso hoje, as pessoas acham que a gente é louca. Imagina 15 anos atrás. Mas elas vêm falando sobre isso há 15 anos. E elas têm um laboratório que apoia ideias a tornarem reais dentro de um lab de habitação. E aí elas foram, as duas arquitetas, e vieram falar comigo, Tícia, a gente criou um negócio chamado Vilas Sociais dentro do lab e a gente queria te apresentar. E aí, claro, eu caí num choro, elas caíram no choro, eu peguei meu caderno, mostrei para elas e vi que estava na hora certa. E aí a gente tem expertise de construção pela Serrolim Engenharia, obviamente. Eu trabalho há 20 anos no mercado, elas são arquitetas, mas a gente tinha um enorme desafio de conseguir colocar isso de pé na viabilidade financeira e governança. E aí, em várias conversas, inclusive com a Mauro da Artemisia, ela nos indicou conversar com o Marco, da Dynamo, que estava fundando o Blend Lab com o Sérgio naquele momento. E aí, a gente conversou com eles, adoramos, obviamente, contratamos, a gente está há mais de um ano desenvolvendo um negócio chamado Diversidade. Diversidade com C, de cidade diversa, de cidade divertida. E ano que vem a gente vai começar a construção do Diversidade. E aí, Sérgio, eu queria que você contasse um pouquinho como a gente chegou no problema. Porque as pessoas perguntam, mas vocês não vão vender? Mas é Minha Casa Minha Vida? A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida foi um programa muito importante para o Brasil, mas ele não consegue resolver todos os problemas, como nenhuma política pública consegue. Então, sempre fica com algumas brechas e tem que ser resolvido de outras formas. E aí a gente foi olhar para isso aí. E o Sérgio trouxe muito esse olhar para a gente, porque ele estuda esse problema há muito tempo. E aí, Sérgio, queria que você explicasse para a gente, para as pessoas que estão em casa saberem, assim, como é que a gente cria um negócio focado no problema e não assim, quero fazer da minha cabeça uma solução. Não é. Estuda primeiro o problema. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. Isso foi uma trajetória super rica, né, que a gente passou para chegar nessas conclusões e construir isso juntos. Eu acho que a gente enfatizou uma das dimensões do problema, né? Quando a gente fala do desafio da moradia popular, a gente pode se dedicar a estudar e a tentar resolver uma série de questões diferentes. Uma delas foi a que a gente se dedicou, foi a partir do entendimento, né? O Brasil, isso é uma característica comum aos países em desenvolvimento, em geral, o Brasil tem uma parte enorme do seu estoque de moradia, né, de todas as casas e apartamentos que existem nas cidades para as pessoas morarem, são ocupadas pelo próprio proprietário. No Brasil, essa taxa é maior do que 80%, ou seja, mais de 80% das casas e apartamentos que existem no Brasil são ocupadas pelo próprio proprietário. Muito pouco dessas casas estão disponíveis para aluguel. E o que acontece nessa dinâmica? Quando a gente fala da realidade das populações de baixa renda, das famílias de baixa renda, quando uma família de baixa renda precisa buscar a compra de um imóvel, né, normalmente ela precisa fazer um financiamento de muito longo prazo para que ela seja capaz de encaixar aquela parcela no seu orçamento familiar e dar conta de pagar aquele compromisso. Isso impõe duas dinâmicas. Isso faz com que a família fique presa à dívida e à casa. Então, ela passa a ter dois problemas. Ela tem uma dívida que ela vai pagar a vida inteira, durante muitos anos, 20, 25, 30 anos, e outro, ela fica presa naquela mesma residência durante todo esse tempo, o que também, muitas vezes, pode prejudicá-la no momento de ter menos dinheiro e precisar se mudar para um lugar menor, ela já está com aquela parcela, ou que a família cresce e precisa de mais um quarto, ou que a família diminui e poderia ter a oportunidade de se mudar para um lugar menor, ou de, por exemplo, poder se mudar para perto do trabalho. Quando a gente começa a juntar tudo isso, né, e entender que, por exemplo,
Normalmente, também, para que a parcela possa ser menor, essas casas que são ofertadas para compra de famílias de baixa renda ficam longe, afastadas dos centros, em regiões menos valorizadas da cidade. Isso também impõe às famílias uma penalização de morar longe do trabalho, de gastar dinheiro de passagem, de perder tempo produtivo no transporte. Então, a gente entende, quando começa a juntar isso tudo, que a moradia, sobretudo a moradia em modelo de propriedade, de compra e venda, ela está também relacionada e é uma engrenagem do sistema da pobreza, né? E que, não que a moradia de propriedade não precise existir, mas ela pode eventualmente existir numa parcela menor, assim como acontece nos países desenvolvidos. Na Suécia, por exemplo, essa porcentagem que eu citei aqui do Brasil, que é de 82 e pouco por cento, na Suécia é 40%. 40% das casas são ocupadas pelos proprietários, o resto está em modelos de aluguel ou outros modelos. Então, a gente começou a olhar para isso, que a gente precisaria ter uma oferta de unidades de aluguel maior proporcionalmente para populações de baixa renda, de maneira que ela pudesse ter alternativa de se mudar para mais perto do trabalho, alternativa de se mudar para uma casa maior ou menor quando fosse necessário, seja por motivos da dinâmica familiar ou da dinâmica de renda. E foi daí que a gente começou, então, a entender como a gente viabilizaria financeiramente esse modelo de provimento de moradia popular em modelo de aluguel. E aí foi a história que a gente viveu juntos esse ano, exercitando formas de fazer isso ser viável economicamente e de atrair financiamento para isso, né? Maravilhoso, Sérgio. E aí, gente, há 3 anos atrás, eu fui para um evento da Singularity, a Singularity University. E aí tinha, eu não vou lembrar o nome dele, mas um professor lá incrível, que eu fiquei encantada com a fala dele, e ao final ele disse uma coisa que eu saí chorando, que foi que a construção civil é a indústria que ainda prejudica mais o meio ambiente, que gera mais impacto negativo. E eu fiquei desesperada, eu falei, vou sair desse mercado, não quero mais trabalhar com isso. Só por 2 minutos, porque depois eu falei, não, eu quero transformar esse mercado. E como é que a gente vai fazer isso? E aí, eu quero passar para vocês um vídeo do Yunus, que ele explica como as empresas podem, não só... Ontem a gente falou muito sobre o empreendedor social que começa um negócio do zero para resolver um problema. Hoje, aqui, a gente vai falar sobre negócios que já existem e que podem colocar impacto dentro da sua estratégia, dentro do modelo de negócio. E aí eu quero passar para vocês esse vídeo, para vocês entenderem da onde a gente tirou essa inspiração para a Serrola Engenharia, para a gente seguir falando um pouquinho com o Túlio, como é que a gente está fazendo lá. Produção, por favor, pode soltar o vídeo. We created a joint venture company with Danone. Danone is the food company, which is the water company and the yogurt company. You have Danone yogurt, everybody likes. So this is called Grameen Danone Company in Bangladesh. I met the chairman of Danone in a chance meeting, and we were discussing, and I suggested to him, why don't we create a Grameen Danone company in Bangladesh? He said, to do what? I said, to produce yogurt. He said, your yogurt is very delicious. I said, for a special purpose. We can produce yogurt to address the problem of malnutrition among the children of Bangladesh. We take all the micronutrients which are missing in the children, put it in the yogurt, and make it very cheap so that the poorest children can afford it and eat it. There are millions and millions of children in Bangladesh who are malnourished. Experts tell us that if a child eats 2 cups of these yogurts per week and does it over a year, he or she will regain the full health. He said, I agree. He shook hands and we said, I agree. I said, I have not finished yet. I said, it will be a social business. He said, what is a social business? I explained to him, in this business, social business, you can invest, but you cannot take any dividend. You can take all your investment back, recoup all your money, but after you have taken back the last penny, it stops.
Company continues to earn profit, but it's not your profit. It's company's profit. Company continues to expand and reach out to more children because it is driven by the social objective. He again shook hands, says, I agree. This time I thought he doesn't understand my English. But later on I exchanged emails explaining everything. I said, please confirm if we understand each other. He gladly sent me back. He said, I understood every word of it. Let's go ahead and do it. And we created that company. We are selling that yogurt now in Bangladesh. She gets a batch of supplies from the Grameen Danone factory, and then she sells it in the village. We have a special program for beggars. So she might be a member of that group that as a beggar, she joined Grameen Bank to take a loan and start the business. Instead of begging around, now she sells around. So it's a transformation by itself. This particular job, selling yogurt, came in very handy. She knows the families all around the place. She knows where she can sell this stuff. And people support her because she used to beg. Now she's selling something. So this is good for everybody. If this becomes successful in this cluster of villages, then all we have to do is to repeat this all over Bangladesh. Because once if you put it in a business format, then the sky's the limit. You can expand it as many ways as you want, because once you get this engine started, it never stops. It runs by its own steam. And that's where the difference between charity and a social business. In charity, when you give the money, it goes away. It never comes back. So charity dollar has only one life. If you use it, it's done. But if you can define this or design this into a social business, then suddenly that social business dollar has endless life because it recycles, it starts moving back and forth again and again. So you touch many more lives and it continues ever and ever. Então, foi esse vídeo que me fez pensar. E como é que a gente pode fazer isso aqui? Ele fala expandir para Bangladesh, mal ele sabe. Agora ele já sabe, né, Túlio? Porque tu já disse para ele hoje de manhã. Mas expandiu para o Northeast, para o Nordeste do Ceará, tem que dizer isso para ele. E chegou em Fortaleza essa inspiração. E aí eu fiz a pergunta, né? Que aí você, empresário que está nos ouvindo, a pergunta-chave é: qual o nosso core business? O nosso é construir. Qual problema social está relacionado com o core business? Habitação social. Então, inspirado no Grameen Danone, né, junto que ele fez com a Danone, nesse joint venture, a gente está fazendo uma com diversidade. Então, a Serrolim Engenharia vai construir o diversidade, vai receber o custo e não vai ter lucro com isso. É exatamente o que a Danone está fazendo, apoiando a desnutrição em Bangladesh. E é importante dizer, né, Túlio, que ele foi mapeando os problemas lá e foi convidando outras empresas para fazer essa joint venture. Mas aí eu queria agora chegar na Serrolim Engenharia. E aí a gente, nessa história toda, quem me conhece sabe que eu sou um pouco atrevida e eu não penso pequeno. Então, eu falei assim, eu quero Yunus para ajudar a gente a trazer impacto dentro do modelo de negócio. E aí a gente conseguiu uma conexão com a Yunus Brasil, que é onde o Túlio trabalha e é diretor de corporate, que é a linha que apoia negócios para colocar impacto, né, dentro do modelo de negócio e a gente poder usar as empresas para resolver problemas sociais, como a gente falou no início. E a gente contratou a Yunus para nos dar uma consultoria. A gente está trabalhando ainda, começamos em julho, comecinho de agosto, vamos até o final do ano. E a gente está desenvolvendo algumas frentes, especialmente um laboratório de futuros, para pensar todas as ações de impacto que a gente pode fazer relacionado com os problemas sociais que gera a empresa hoje.
Túlio, explica um pouquinho como é que a Yunus Corporate trabalha e como é que está sendo esse trabalho junto da Serrolim Engenharia e qual é o nosso objetivo final. Boa. Estão me ouvindo bem? Voltando. Obrigado aí pelos vídeos. Eu acho que ele fala por nós todos, né? Deixa eu só fazer uma ponte que eu acho que ficou faltando ali no começo para todo mundo entender, né? O professor Yunus, ele iniciou esse movimento de negócios sociais através da sua própria prática, né? Ele, quando criou o Grameen Bank, ele não sabia que ele ia conceituar negócios sociais. Depois de 20 anos que ele escreveu o livro para falar sobre negócios sociais. A Yunus Negócios Sociais no Brasil, ela nasce em 2013, para justamente levar adiante aqui no nosso território a prática dos negócios sociais através de investimento, de aceleradora e tudo mais. E depois nasceu esse braço de corporações que também estava ligado ao que o professor Yunus estava fazendo, que é esse exemplo segundo que a Tice trouxe, que é o caso da Grameen Danone. Então, qual que foi o nosso despertar para trabalhar com grandes corporações, né? A gente já vinha trabalhando com os negócios sociais, os negócios de impacto, fortalecendo, fazendo com que eles crescessem, fazendo com que esse modelo de negócios fosse mais conhecido, aplicado, praticado. Ao mesmo tempo, o grande questionamento era: a gente não consegue consertar e resolver, colocar o mundo nos trilhos se a gente focar só nesses, sendo que as grandes corporações é que detêm poder e, principalmente, são uma das principais causadoras de problemas sociais e ambientais no mundo. Então, a gente, né, começou a mirar nesse lugar e daí surgem os nossos primeiros projetos e depois a área de Corporate Innovation, de inovação corporativa, que temos aqui no Brasil, Colômbia, na Europa, na África, na Índia, para olhar para essas grandes corporações, empresas que já estão consolidadas, que têm poder, e quando eu falo poder, ele vai desde poder financeiro, de inovação, rede, negociação, influência, mas a gente coloca para olhar para outro lugar, né? Então, como que eu uso toda esta fortaleza para resolver um problema social? Isso, quando a gente falava alguns anos atrás, desde quando eu estou na Yunus há quase 6 anos, era muito difícil de ser escutado, né? Hoje, eu acho que esse discurso está mais, digamos, no mainstream, mais comum, porque, de fato, o que a gente vinha falando e que o próprio, né, fazendo eco nas palavras do professor Yunus e a nossa missão aqui, que se a gente não fizer essa transformação, a gente está caminhando para uma rota suicida. Assim. Os problemas já estão abundantes no mundo, tem muitas pessoas vivendo em situações de extrema vulnerabilidade e a gente precisava de olhar para isso rapidamente. E, por outro lado, as próprias empresas, muitas delas estão entendendo que se elas não se movimentarem e saírem de um olhar exclusivo para maximização de lucro e não incluírem em uma maximização de lucro que serve a um grupo pequeno de pessoas e penaliza várias partes interessadas da empresa, elas também vão perder valor, né? E aí entra toda a onda aí do ESG e tudo que está acontecendo, empresas que estão sendo forçadas a ir para esse caminho. Então, aí, nesse ambiente é que a gente se situa, né? Nesse trabalho com corporações. E aí veio a nossa conversa ali, nosso namoro com a Tice, com a Serrolim, né? Trazendo justamente essa provocação. Então, como que a Serrolim, sendo uma construtora relevante, histórica, com esse mesmo poder que eu falei, a gente traz ela para entender que novos modelos de negócios são possíveis com foco em impacto e conectado ao que eles fazem, que não destoe, que não seja um programa, que não seja um projeto, que não seja algo pontual, que isso faça parte da estratégia e visão de futuro da empresa. E a gente sempre começa, como a gente começou com a Tice, a investigar quais problemas se conectam com o fazer da Serrolim. Vocês imaginam, se a gente continua num caminho de destruição, daqui a um tempo não haverá nem mercado para a Serrolim atuar. Então, porque não vai ter sociedade, não vai ter, as pessoas não vão ter condições de pagar sua própria moradia. Então, se a gente fala de habitação social e de criar inclusive um novo mercado, a gente está falando de trazer para dentro dessas partes interessadas, para dentro da empresa,
pessoas que podem se beneficiar de um modelo de negócio que garanta uma habitação sustentável, digna, com custo relevante. E nasce aí o Lab de Futuros, né? A gente está em fase aí, e aí eu dou um abraço aqui para a Glaze, para a Flávia e para a Carol, que estão tocando esse projeto maravilhosamente ali com o time da Tice, com o André e tudo mais, que nossa provocação vamos construir uma estrutura perene dentro da empresa, ou seja, que ela não vá sumir, ela entra como um pilar da empresa que continuamente vai olhar para o mercado, olhar para a habitação, olhar para a necessidade das pessoas e pensar: como que eu respondo com um novo produto ou um serviço que entrega impacto? Como que eu respondo com um novo produto ou serviço que entrega impacto? Então, é uma estrutura, mais do que uma estrutura, aí eu estou falando de criar uma nova cultura, de criar um novo pensamento e influenciar de forma geral a empresa como um todo, para que ela também se transforme. Aos poucos ela entenda que este espaço, esse hub, esse laboratório de inovação, ele sim também é uma ponte para o próprio futuro da empresa. Que se ela não fazer isso, potencialmente alguém pode fazer no lugar dela, ela vai perder mercado e ela vai perder relevância para um monte de pessoas que poderiam estar se conectando com ela. Então essa foi a provocação. O Lab de Futuros, ele está nessa... A gente está estruturando, terminando todo como ele vai funcionar, para onde ele vai olhar, quem está envolvido, como que ele se conecta com a empresa, que esse é o nosso papel. Deixar essa estrutura pronta para a gente depois sair, e ela é tão conectada ao negócio da Serrolim, à visão de futuro, aos fundadores, aos anseios dos colaboradores, que ela se sustenta e ela fica como parte dessa corporação. É isso que aconteceu com o Grameen Danone, é isso que aconteceu com a Ambev, com quem a gente trabalhou, com a McCain na Colômbia, com a Renault na França. Várias empresas que a gente trabalhou, que a gente constrói esses mecanismos, esses ou produtos, ou hubs, ou serviços, que isso é da empresa, isso vai ficar ali, e este movimento são os nossos cavalos de Troia. Eu falo cavalo de Troia, ele perde o valor, porque eu tô contando que ele é um cavalo de Troia, mas ele na prática, ele vai contaminando essa cultura, e com o tempo isso vai se transformar. Então, esse é o nosso filho aí, conjunto, que está para nascer, e a gente está super feliz porque, acima de tudo, para esses movimentos acontecerem, é preciso coragem, é preciso coragem, compaixão e um olhar generoso, tanto para o potencial que uma empresa tem, porque eu acho que as empresas têm um potencial muito grande e quando elas decidem olhar só para lucro, elas limitam muito o que elas podem ser. E, ao mesmo tempo, é um olhar generoso para a sociedade onde a gente encontra e para o mundo de 2021, para o Brasil, que vive uma pandemia ainda, que carece de uma articulação que também depende das empresas para resolver problemas. Eu fui longo, obrigada, mas... Túlio, muito obrigada, explicou perfeitamente bem, e eu quero fazer algumas pontuações aqui. Algumas pessoas que conhecem a Serrolim Engenharia, que podem estar nos ouvindo, podem estar pensando: mas a Serrolim Engenharia já tem projeto em sustentabilidade, já tem projeto social, já faz o mutirão do bem, compromisso verde, um monte de coisa. Elas já geram impacto. Ok, a gente não está falando disso. A gente não está falando de projeto social dentro da empresa que tem uma limitação, porque o recurso, as equipes e tal. A gente está falando de criar produtos e serviços que resolvam problemas sociais e colocar impacto na estratégia do negócio e não uma área à parte, como os projetos que a gente tem, certo? Então, na hora que a gente cria o Lab de Futuros, a gente estava conversando sobre isso hoje de manhã, o Lab ele vai pesquisar e vai pesquisar problemas, achar soluções, vai fazer o MVP, que é o mínimo produto viável, dentro do Lab, para depois ele virar um produto ou um negócio, um serviço da Serrolim Engenharia e ser o negócio. Essa é a diferença do que a gente já faz hoje. Então, eu senti de esclarecer um pouco isso para quem conhece a Serrolim Engenharia. E é isso que a gente quer propor para as empresas e é essa a transformação que precisa acontecer para a gente criar essa nova economia. E aí a gente está falando aqui da responsabilidade das construtoras, né, do mercado da construção civil gerando impacto negativo, e a gente está falando da responsabilidade das empresas. E isso
a princípio, é muito ruim. Nossa, mas impacto negativo, eu não, a gente não reconhece. Mas eu vou convidar todos vocês para fazer autorresponsabilidade e analisar com coragem. Por isso que o Túlio falou. A gente precisa ter muita coragem para fazer o que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente vai olhar e dizer assim, nossa, isso não está sendo legal. Como eu posso tornar isso legal? Como eu posso tornar esse impacto negativo em positivo? Como eu vou transformar e tirar isso? Não, não existe mais. E a gente está muito acostumado a fazer coisas que a gente sempre fez assim, mas a gente não pensou, nunca se colocou no centro da decisão qual o impacto que está gerando quando a gente vai tomar uma decisão. Normalmente os negócios, não, isso aqui é lucrativo, não é? Tem viabilidade financeira? Não tem. Então o convite é colocar o indicador de impacto no centro da decisão tão importante quanto o lucro. Então, ok, dá dinheiro, massa, para de pé, legal. Mas qual o impacto que está gerando? É muito impacto negativo? Não, então nós não vamos fazer. Dá um impacto positivo? Ok. Porque existem soluções que geram impacto positivo e que dão lucro. Existem. A gente tem várias aí para contar. A gente contou já ontem, hoje vamos contar mais. E é possível. Está aqui o Túlio, trabalhando em várias empresas, como ele citou aqui, no mundo, não só no Brasil, que estão fazendo isso. E aí, hoje de manhã, na nossa reunião, Túlio, a gente estava conversando, que a gente fez uma semana passada, a gente continuou hoje, o Túlio estava na semana passada, para tratar da governança do Lab. E vem o ISD aí, né, com social, ambiental e governança. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai estar com a Marina Cansado, da XP, só falando sobre isso. Mas eu sei que o Sérgio é um especialista em governança. Ele desenvolveu a governança do diversidade. Inclusive, hoje, Sérgio, a gente foi lá, pescou algumas coisas. Eu revisitei a governança que a gente fez com você do diversidade para pensar um pouco na governança do Lab. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da importância, no caso do diversidade, da governança, em geral, mas também, nesse caso, quando a gente está falando de diversidade ser construído, por exemplo, no Grande Bom Jardim, e a importância de incluir a comunidade, os beneficiários, dentro dessa governança, dentro desse centro da decisão, né, os beneficiários e as pessoas que conhecem o problema. Então, fala um pouquinho para a gente como foi essa construção e qual a importância dela. Ótimo. Primeiro, fico super feliz até de lembrar desse nosso processo. Foi um processo muito, muito rico, né? A gente passou alguns meses estudando isso juntos, sempre partindo do entendimento, né, de que a ideia de governança é a ideia de uma arena de acordos coletivos, né? E no nosso caso específico do diversidade, a gente precisava entender, então, que decisões eram essas que precisariam ser tomadas e quem eram as pessoas ou os grupos que deveriam fazer parte dessa decisão e como. E aí o primeiro entendimento, né, é de que um prédio, né, tem suas questões, como vão ser resolvidas em reuniões de condomínio, como a gente está acostumado a ver, mas um prédio é mais do que isso, né, e fazer prédios, né, a ideia do diversidade não é fazer um só, é fazer muitos, fazer moradia é fazer cidade. E ao fazer cidade, a gente está interferindo não só na vida de quem vai morar dentro do prédio, mas da rua, do bairro vizinho e da cidade como um todo. Então, o entendimento de que essa governança de diversidade, ela, claro, tem suas soluções do condomínio, né, a reunião de condomínio, e tem soluções bacanas para isso, mas ela se amplia. Ela precisa se conectar, de certa forma, a uma discussão pública do que significa fazer uma boa cidade por meio de fazer moradia, né? Através de uma estratégia de moradia. E aí, com esse desafio na cabeça, a gente foi entendendo como é que a gente se conecta em fóruns já existentes, como é que a gente convida instituições locais, qual é a pauta que pertence a cada um desses fóruns, como essas agendas se conectam, como a reunião de condomínio eventualmente recebe o bastão de uma reunião comunitária e como isso pode ser levado em consideração. Quais são os pontos onde a existência do prédio ali, naquele lugar, interfere na vida do bairro e como é que isso se dá na governança. Então, a gente precisou levar tudo isso em consideração para entender que, partindo dessa filosofia de que fazer moradia é fazer cidade, a gente tinha esse nível de responsabilidade na mão. E esse nível de responsabilidade a gente precisa compartilhar com quem vive na cidade, né? Trazendo isso para o universo das empresas, eu acho que aí tem soluções, tem
camadas, né, dimensões diferentes de governança. Uma delas é essa, é a oportunidade que as empresas têm de se conectar com o sistema do qual ela faz parte, de escutar pessoas, de trazer pessoas para os seus ambientes de decisão, fornecedores, clientes, comunidades impactadas, parceiros de negócio, de forma a ganhar uma perspectiva mais complexa, mais completa, sair dessa visão onde eu, dono, acionista, decido o que eu quero, o que eu entendo, o que eu gostaria, e passar a entender que a gente pode contar com mais gente nessa tarefa, né? E o ESG traz também uma outra camada importantíssima de transparência, de prestação de conta, de compliance, que é tão importante hoje em dia e que também merece ser destacado. Tem pergunta, Pia? Obrigada, Sérgio. Acho que a gente tem uma pergunta do público. Deixa eu receber aqui. Vamos lá, ver quem quer responder. Não é específica para nenhum de vocês. É o escambo, isso aqui é? O escambo pode ser uma solução que gera impacto positivo, dando lucro? Troqueiro, né? Foi o Tavinho que fez essa pergunta? Alguém do troqueiro, Rodrigo? Acho que foi, que eu dei uma espiada no YouTube, porque eu fico curioso para ver a conversa lá também. Sérgio, se você quiser uma das responder, startups que a também gente faça nos acelera, comentários. investe, ela trouxe essa solução, né? Que é um escambo digital. E aí, o que vocês pensam disso dentro das comunidades, essa troca de produtos e serviços? Eu sou manicure, você é cabeleireira, e a gente vai trocar o nosso serviço. Ou eu sou pintor, e eu vou pintar a fachada de um supermercado, e eu recebo em alimento o meu pagamento, e assim faz uma economia girar e as pessoas terem suas necessidades atendidas a partir dos seus produtos e serviços, né? Túlio, quer falar um pouquinho sobre isso? Posso falar? Isso que eu ia te perguntar um pouco de como, da conceituação do escambo aí, como que vocês consideram, porque eu acho que qualquer iniciativa, qualquer tipo de negócio que traga uma eficiência de uso de recursos, né, e eu acho que o escambo está relacionado a isso, ele tem crescido. Principalmente, assim, quando você falou de escambo, escambo veio muito na minha cabeça também, negócios de segunda mão de roupas e que está crescendo muito, assim, de troca e de revenda, né? Que é muito baseado na circularidade, né? Nos valores da economia circular. Então, tem grandes corporações e negócios que estão crescendo, ou grandes empresas investindo nesse tipo de negócios, ou empresas crescendo nesse sentido. Então, assim, eu acho que o caminho aí é encontrar, talvez, uma língua comum entre todos esses, né, esses negócios diferentes que vão né, ofertar produtos e serviços diferentes dentro dessa plataforma, imagino que o troqueiro seja assim, para que faça sentido elas usarem, né? E esse valor se reproduz. Eu lembro de um negócio, eu estou tentando lembrar o nome, que eu já usei há muito tempo atrás, que era muito parecido com isso, assim, que você ganha um banco de horas, né? Então você oferece aulas de italiano e aí você ganha 2 horas, depois você pode trocar por outras coisas. Eu acho um mercado que também é interessante quando você olha para a perspectiva da força de comunidades, assim, né? Então, que também é um dos caminhos que eu vejo em alguns tipos de negócio acontecendo, né? Como que a gente apoia, fortalece as comunidades para que elas também troquem entre elas, né? E aí comunidades, o próprio troqueiro ele se transforma nessa comunidade, né? Então, eu acho interessante, assim, eu confesso que eu não tenho lembrado de algum que esteja em fase de escala, assim. Eu lembro de já ter visto alguns negócios nesse sentido, essa troca de tempo e tal. Mas aguarde, viu, Túlio, que em breve você vai ouvir muito falar do troqueiro, porque os meninos têm uma equipe massa e estão com todo o gás e com o nosso apoio a gente vai chegar no Brasil. Uma vez eu falei no Brasil e eles no mundo todo, então vamos lá.
Tem mais uma pergunta, eu a acho gente que tem tem mais esse- 3 minutinhos, só- Sérgio, vou te pedir para ser Boa. breve, porque a gente está acabando nosso tempo, mas eu não quero deixar de fazer essa pergunta, que é da Gabi Valente, maravilhosa, vai estar aqui mediando o próximo painel, inclusive. Há quantas anda a pauta de moradia no Brasil? Estamos avançando rápido com formatos de aluguel no Brasil? Como é que está isso? Como você falou, né? A gente ainda tem um número muito grande de moradia do proprietário, mas a gente sabe que o aluguel é importante. A gente conheceu o pessoal da Alpop, o Anderson maravilhoso, teve com a gente no sprint com a Yunus, a convite da Yunus, e a gente aprendeu muito com ele, que ele foi lá tentar resolver o nosso mesmo problema, que são pessoas que não têm condição de entrar no Minha Casa Minha Vida, precisam continuar alugando, e elas, na verdade, elas não escolhem onde vão morar. Elas moram aonde elas encontram alguém que topem tê-las como pagadoras de aluguel, e isso é nada digno, né, gente? Então, a gente precisa pensar em soluções, é aí da onde vem a universidade, a Alpop, para apoiar essas pessoas que ainda precisam morar de aluguel e que precisam ter dignidade na sua moradia. Mas como é que está avançando essa pauta no Brasil, Sérgio? Como é que você vê, assim, por exemplo, os últimos 5 anos ou os últimos 10 anos? Nos últimos 5 anos, sobretudo, houve um avanço muito grande, muito rápido dessa discussão em várias frentes diferentes, né? Vindo do lado dos movimentos sociais, que evoluíram muito, do próprio governo, a partir dos aprendizados do Minha Casa Minha Vida, houve uma sequência grande, estruturada, de seminários, de críticas, houve uma consultoria do Banco Mundial para o governo para estruturar essa crítica ao Minha Casa Minha Vida e fazer uma nova, enfim, uma espécie de nova edição, inclusive já com a recomendação de considerar aluguel dentro do estoque de moradia do Minha Casa Minha Vida. É uma novidade, vamos ver se isso vai ser implementado. Mas eu queria destacar as discussões que têm acontecido nos movimentos sociais, nas ONGs. Dentre elas, o MTST faz um trabalho brilhante de pensamento de moradia popular e como isso pode evoluir. Muitas ocupações têm dedicado tempo também a pensar nisso. E queria destacar uma iniciativa que me chama muita atenção, que eu acho que é uma solução interessantíssima, com casos incríveis no mundo, que é o chamado CLT, Community Land Trust, no Brasil, está sendo chamado de termo territorial coletivo, uma discussão que também pode evoluir bastante, que é um modelo um pouco diferente de provimento de moradia, mas com participação popular muito forte. Então, assim, é uma discussão que tem andado muito rápido e muito bem. Infelizmente, mesmo que seja rápido, ainda é mais lento do que deveria, porque o desafio é muito grande, muito urgente. Mas eu fico otimista com o que eu tenho visto nos últimos anos. Túlio, desculpa, Sérgio. É isso mesmo. Eu me lembro que você falou ainda no governo Dilma, essa consultoria, né, que você participou de trazer locação para dentro do Minha Casa Minha Vida e que você tinha participado disso, mas, infelizmente, a estrutura do governo é tudo muito lento, passa governo, muda governo, começa tudo de novo. Então, é por isso que a gente convida você, da iniciativa privada, para atuar e resolver problemas sociais. Gente, eu ficaria a tarde inteira aqui. O pessoal está aqui desesperado com o meu tempo. A gente vai ter painéis incríveis ainda, 3 painéis hoje à tarde. Então, eu queria encerrar agradecendo a vocês, meus queridos, tanto por participar desse painel, como pelos serviços e os dons de vocês dedicados no Brasil e no mundo, porque eu sei que os dois atuam no mundo, para essa pauta, para a gente conseguir ter, sim, uma nova economia mais justa e equilibrada para todos. Muito obrigada, Túlio e Sérgio. Música